Vamos à palavra de Deus, livro do profeta Joel, capítulo 2 e o verso 28, amém? Joel, capítulo 2 e o verso 28, glória a Deus. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Tem ali no PowerPoint, você pode acompanhar, e você pode acompanhar no seu celular, na sua Bíblia, da melhor forma que você preferir. A palavra do Senhor diz assim: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Amém? Senhor, esta é a tua palavra, Pai. Teu Espírito Santo nos revele nesta noite, abrindo o nosso entendimento, nosso coração, para receber aquilo que está no seu coração para a tua igreja. Fala conosco nesta noite uma vez mais. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Muito bem. Eu quero falar nessa noite sobre o tema o Espírito Santo e os últimos dias. Diga, o Espírito Santo e os últimos dias. Então, já pensa, porque vai haver uma relação nessa palavra entre o Espírito Santo e os últimos dias que nós estamos vivendo. Você sabe que não precisa nem ser crente, não precisa nem frequentar uma igreja para a pessoa entender que estamos vivendo o final dos tempos. Sim ou não? Até quem não frequenta igreja, até quem não está aqui, sabe que alguma coisa não está bem. Basta ver os noticiários, basta ver o que está acontecendo no mundo inteiro. Parece que há uma convulsão geral. E isso tudo faz parte da história de Deus para com a humanidade. Tudo está escrito na Bíblia. Amém, irmãos? Nós vemos aqui nesse texto que nos últimos dias haverão sinais e prodígios no céu e na terra. Deus nos ama tanto que não quer que a gente seja pego de surpresa. Ou seja, nós vamos entender quando Ele estará nos mostrando todas as coisas. E aqui fala também que haverá prodígios, sinais, sangue, fogo e colunas de fumaça. São sinais, não é? Eu estava lendo essa expressão colunas de fumaça e eu lembrei desse vulcão que está em erupção, lá em vulcão Cumbre Vieja, na Ilha de Palmas, na Ilha das Canárias. O que são colunas de fumaça? É aquilo que sai do vulcão, sim ou não? A propósito, temos alguns vulcões que resolveram acordar ultimamente, não é? Isso tudo faz o quê? Sinais, são sinais dos últimos dias. Quando nós vemos em Lucas, por exemplo, capítulo 21, pode colocar ali por favor, versículo 9, nós vemos aqui outros sinais dos últimos dias, sinais do final dos tempos. Quando ouvires falar de guerras e revoluções, já está havendo guerras e revoluções em vários lugares, sim ou não? Não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Mas o fim não será logo, mas ele está perto, não é? Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos, olha só, grandes terremotos, epidemias. Nós tivemos agora, estamos tendo globalmente a maior pandemia de todos os tempos. Nunca houve na história uma pandemia que alcançasse o globo terrestre em tão pouco tempo, não é? Nação contra nação, reino contra reino, terremotos, como já disse, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Aqui diz também em Lucas capítulo 21, o versículo 25, também fala sobre isso. Olha o que diz Lucas capítulo 21, versículo 25. Haverá sinais no céu, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade, olha que detalhe curioso, por causa do bramido do mar e das ondas. Ou seja, até o oceano
vai ser um sinal do final dos tempos. E aqui está falando dos tsunamis, ondas enormes que varrem cidades, países. Inclusive eu estava pesquisando sobre esse vulcão, o Cumbre Vieja, que se continuar muitas larvas ali, muito peso em cima daquela ilha, uma fenda que já existe vai cortar aquela ilha no meio. E são milhares de quilômetros cúbicos de terra que vão descer numa velocidade de 200 km por hora na água e vai gerar no epicentro ondas de 1000 metros de altura. Você imagina o que é isso? É remota a possibilidade, mas é possível. Aí alguém pensa assim, isso não vai acontecer. Pois é, quem imaginou que iria acontecer uma pandemia a nível global? Aconteceu. O problema é que as pessoas não acreditam que pode acontecer, mas já está escrito na palavra de Deus. Vocês compreendem, irmãos? É remota a possibilidade, mas é uma possibilidade. Chega no Brasil com uns 40, só 40 metros de altura. Imagina, olha que loucura. Mas é muita coisa. Mas o que está escrito ali? Bramido das ondas. E olha o que diz aqui o versículo 26. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Quem aqui tem expectativas de coisas que podem sobrevir ao mundo? Quem aqui nunca pensou, o que será que virá da próxima vez? Alguém já pensou nisso? Qual vai ser a próxima pandemia? Qual vai ser o próximo vírus que vai surgir? Parece que a qualquer momento alguma coisa ruim vai acontecer. Então veja, há um terror de expectativas de coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Mas olha o que diz o versículo 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Aleluia. The King is coming. O rei está voltando. Aleluia. Isso tudo que eu falei para você até agora não é para dar frio na barriga, nem ficar com medo. Se bem que tem gente que nem esquenta com isso, não é? Deveria. Mas não é para deixar medo na gente, nem deixar a gente perturbado. Olha o que diz o versículo 28. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então isso tudo aqui é para deixar nosso coração alegre, porque a nossa redenção está próxima. Sabe, irmãos, nós temos que viver a nossa vida, mas não esquecer que Jesus está voltando. Muita gente esquece disso. Esquece, não é? Ele pode voltar daqui a 10 anos? Pode voltar daqui a 100? Pode, mas pode voltar daqui a 5 anos. Pode voltar daqui a 3 anos, daqui a 1 ano, daqui a 5 meses, daqui a 1 mês. Ele pode voltar antes dessa pregação terminar. Ele pode voltar hoje. Já pensou nisso? Então nós precisamos ter em mente que o Senhor está voltando. Mas há uma promessa para esses últimos dias. E aqui é que eu quero que você preste atenção o máximo que você puder. Não é somente coisas ruins, não são somente coisas ruins que vão acontecer nos últimos dias. Ali fala de pessoas que têm expectativas de coisas ruins que virão ao mundo. Mas nós não somos essas pessoas, porque nós temos uma expectativa muito maior. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós temos uma esperança de coisas melhores no futuro. Mas há uma expectativa boa. Sabe qual é a expectativa? Que nos últimos dias ele diz: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aqui está falando do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Os vossos filhos, vossos servos, vossos jovens, vossos velhos, todos serão cheios do Espírito Santo. Irmãos, nós temos uma necessidade nesses últimos dias. E qual é a necessidade? Ser cheio do Espírito Santo. Por quê? É o Espírito Santo que nos dá vida. É o Espírito Santo que nos traz paz. É o Espírito Santo que nos fortalece para suportar os dias maus que virão. É o Espírito Santo que nos capacita para viver um dia após o outro. Ele é o nosso encorajador, Ele é o nosso professor, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso treinador. Ele é o nosso terapeuta 24 horas que habita dentro de nós e pode ajudar você a vencer essa ansiedade, esse medo do amanhã, essa depressão, essa angústia. Quantos estão compreendendo, irmãos? E nós precisamos buscar ainda mais o Espírito Santo. Eu quero que você saia daqui nessa noite com essa convicção:
eu preciso buscar mais o Espírito Santo. Eu preciso me encher do Espírito Santo, porque essa é a maior necessidade nesses últimos dias. Uma vida cristã sem o Espírito Santo é uma vida monótona, é uma vida vazia, é uma vida religiosa. É com o Espírito Santo que nós podemos conhecer o Pai, conhecer o Filho e ter revelação da palavra de Deus. Você só consegue entender essa palavra que está sendo pregada, você só consegue compreender tudo que está sendo dito por causa do Espírito Santo. Essa palavra que gera vida no seu coração, é o Espírito Santo que está te convencendo. Não sou eu que estou te convencendo que isto é verdade, é o Espírito Santo que está convencendo cada um de nós. A letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Nós precisamos do Espírito Santo, nos encher do Espírito Santo. Então eu provei para você até agora, através da palavra e com o poder do Espírito Santo, que nós estamos vivendo os últimos dias. E que a nossa maior necessidade desses últimos dias é nos encher da sua presença. Amém? Agora pense comigo. É a maior necessidade, mas ao mesmo tempo é a maior dificuldade. Você não acha? Todos nós sabemos que precisamos nos encher do Espírito Santo. Mas será que todos nós conseguimos? Você consegue? No seu dia a dia, no nosso dia a dia, todos, eu estou me incluindo com vocês, é a maior necessidade, mas ao mesmo tempo, é muita dificuldade. Mas eu quero dizer para você que nós vamos vencer essa dificuldade em nome de Jesus. E você vai sair daqui hoje, com esse desejo de buscar ainda mais a presença do Espírito Santo. Olha, é o Espírito Santo que nos fortalece para vencer os dilemas da vida. Todos nós enfrentamos lutas, pressões de todos os lados, é verdade ou não é? Toda hora, não é só uma novidade que vai acontecer no mundo que pode acontecer, mas novidades que podem acontecer na nossa vida, coisas inesperadas. É verdade ou não é, meus irmãos? Você está indo bem no emprego, de repente acontece uma demissão em massa. Você está indo bem, de repente descobre que está com uma enfermidade. É verdade ou não é? Está tudo muito calmo, de repente a tempestade se levanta. Quem é que vai te fortalecer na hora da luta? É o Espírito Santo. Por isso que nós temos que nos encher do Espírito Santo. E a palavra diz aqui no livro de Efésios, por que nós temos essa dificuldade? Porque muitos têm essa dificuldade, mesmo sabendo da necessidade. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 14. Efésios capítulo 5, o versículo 14, olha que interessante, como que a palavra de Deus, ela se explica, ela mesmo, ela se conecta, ela é um quebra-cabeça que vai sendo montado. Eu estou falando sobre o Espírito Santo e os últimos dias, amém? Olha que interessante, Efésios capítulo 5, versículo 14, por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? Versículo 18. Que não vos embriagueis com vinho em que há contenda, dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas? Que sejamos cheios do Espírito Santo. Essa é a vontade do Senhor. E derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, jovens, crianças, adolescentes, adultos, idosos. Essa é a vontade de Deus, que sejamos cheios do Espírito Santo. Mas é interessante é que o apóstolo Paulo, quando escreve esse enchei-vos do Espírito, ele está usando uma expressão no grego, no original, que é um verbo contínuo. Ou seja, você tem que ser cheio do Espírito Santo, mas continuar sendo cheio do Espírito Santo. Não é enchei-vos uma única vez e é o suficiente. Ele diz,
no original, encham-se do Espírito Santo e continuem sendo cheios. É igual um carro que sai de uma concessionária, um carro zero, sai de uma concessionária. Ele sai com o tanque cheio de combustível. Mas depois, o combustível vai se consumindo, sim ou não? E tem que parar para abastecer de novo. Se não parar para abastecer, vai dar problema na bomba de gasolina, sim ou não? O carro vai parar no meio da estrada, sim ou não? Mas há outros reservatórios no carro que precisam ser abastecidos constantemente, como por exemplo, o reservatório de água. Se você não colocar a água no tempo certo, a água vai esvaziar e vai esquentar o motor. Da mesma forma, é o cárter, é o óleo, não é? Se você não trocar o óleo no tempo certo, não é isso? Vai queimar a junta do cabeçote. Eu preciso explicar? Você entendeu o que eu quis dizer, o que a palavra está dizendo? Por isso que muito crente está com a vida parada, não anda, porque não está se enchendo do Espírito Santo. Por isso que muito crente está batendo a junta do cabeçote, porque não está se enchendo do Espírito Santo. Por isso que muito crente está agitado, nervoso, aflito, não está tendo a sua alma refrigerada, porque não está sendo cheio do Espírito Santo. E falando de carro, aqui, eu lembrei de uma pregação que eu fiz há pouco tempo atrás, quinta-feira. Nós homens gostamos de carro, não é? E nós apreciamos rodas de carro. Mulher gosta de outras coisas. Sapato. Homem gosta de carro. Antigamente nós usávamos muito rodas de magnésio. Lembra disso? E ilustrava a roda de magnésio. E tinham rodas também de liga leve. Mas repara, a roda de magnésio, a roda de liga leve, a roda bonita, fica do lado de fora do carro. Você não coloca no esterpe, sim ou não? O esterpe é a roda ruim, talvez para resolver um problema. E muitas vezes nós fazemos isso com o Espírito Santo. Nós colocamos o Espírito Santo lá no estepe, deixamos ele lá atrás, não busca ele, não se enche dele, não busca a presença dele. Por isso que o carro está andando meio assim. Irmãos, está na hora de buscar a presença do Espírito Santo. Essa é a necessidade dos nossos últimos dias. Vivemos numa sociedade vazia, de pessoas vazias, que se alimentam de nada. Fato é que você tem pessoas no Instagram, no YouTube, que tem mais de 20 milhões de seguidores. Aí você vai pensar que essa pessoa tem alguma coisa boa para falar, mas quando você vê, não tem nada. Tem nada para somar, só ensina coisa errada. E as pessoas estão seguindo essas pessoas, porque são pessoas vazias, se alimentando de coisas vazias. Mas nós temos o Espírito Santo, irmãos, que nos enche, que pode preencher esse vazio no nosso coração. Todos os dias, diga glória a Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado e fala: nós precisamos nos encher do Espírito Santo. E essa é a necessidade dos últimos dias. Olha o versículo 16 de Efésios. Olha o versículo 16 aqui de Efésios. Olha, porque precisamos nos encher do Espírito Santo? Porque os dias são maus. Os dias são maus. Veja, estamos falando dos últimos dias, ou seja, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, que você já leu várias vezes, está falando do Apocalipse. Está falando do final dos tempos. Ou seja, precisamos nos encher do Espírito Santo porque os dias são maus. E como nos enchemos do Espírito Santo nesses dias maus? Remindo o tempo. O que significa remir o tempo? Significa aproveitar o máximo de tempo, do pouco tempo que nós temos. Remir o tempo significa não perder tempo com coisas vulgares, com coisas fúteis, com coisas que não vão levar a lugar nenhum. Ou seja, não perca o seu precioso tempo com coisas vazias, com coisas que não alimentam, com coisas que não somam, com coisas que não preenchem. Temos algo muito melhor e muito maior, que a presença do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia vai dizer que essas pessoas que perdem o precioso tempo que têm, eles são chamados aqui de nécios. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 5 e o versículo 15. No mesmo contexto: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios,
e sim como sábios. O que significa a palavra nécio? Nécio significa irresponsável, ignorante. Nécio significa imprudente. Uma pessoa que não sabe administrar o seu tempo, uma pessoa que não sabe utilizar o tempo que Deus deu com coisas boas, com coisas que somam, com coisas que agregam, principalmente se enchendo do Espírito Santo, a Bíblia chama de nécio, a Bíblia chama de imprudente. E essa expressão nécio aparece em Mateus capítulo 25. Olha o que diz em Mateus capítulo 25. A Bíblia fala de 10 virgens. 5 eram sábias, prudentes, e outras 5 eram nécias, imprudentes. Olha o que diz a palavra de Deus. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens. Virgem fala de igreja, porque virgem é noiva. A igreja um dia vai casar com o noivo. Nós um dia participaremos de um casamento. Amém? Com o noivo. Mas nem todos vão entrar nessa festa. Nem todos vão participar dessa festa. O próprio noivo vai barrar. O próprio noivo vai falar, vocês não. Uau, isso aqui é forte ou não é? Olha só o que ele fala. Que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro com o noivo, o esposo. 5 delas eram o quê, meus irmãos? Nécias. E outras 5 eram... Ou seja, essas palavras nécias apareceram em Efésios, concorda? Aqueles que não sabem remir o tempo. E olha como que essa parábola tem a ver com o tempo. As loucas, versículo 3. As nécias ou loucas, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Azeite é o símbolo do Espírito Santo. Azeite significa a presença do Espírito Santo. Nós temos esse azeite em nós, sim ou não? Nós temos a presença do Espírito Santo, sim ou não? Mas a Bíblia fala que nós temos que ter azeite extra. Nós temos que ter azeite extra. Olha o que diz o versículo 5. Mas as prudentes, versículo 4, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Versículo 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Versículo 7. Versículo 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Pode continuar. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós outras. Ide antes ao que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Qual dessas virgens você quer ser no futuro? Ou você quer ser hoje? Como as nécias? Ou como as prudentes? Como as loucas ou como as sábias? Quem são as prudentes? São aquelas que se enchem do Espírito Santo. Quem são as nécias? São aquelas que perdem tempo com coisas fúteis. São aquelas que perdem tempo com coisas vazias. São aquelas que estão sempre deixando para depois. Depois eu oro, depois eu busco, depois eu peço, depois eu faço, depois eu estudo, depois eu batizo, depois, achando que vai ter todo o tempo do mundo. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Agora o versículo 17. Lembra que eu falei no início? Hoje é a maior necessidade. É ser cheio do Espírito Santo, sim ou não? Mas também é a maior dificuldade. Por que a maior dificuldade? A resposta também está em Efésios. Olha o que diz Efésios capítulo 5, versículo 17 e 18. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual é a vontade do... Você está aqui hoje para compreender qual é a vontade do Senhor.
Você está aqui ouvindo esta palavra para você entender qual é a vontade do Senhor. Amém, irmãos? E qual é a vontade do Senhor? Qual é a vontade do Senhor? Que você não se embriague com o vinho. Quem bebe vinho aqui? Ninguém? Quem é chegado numa cervejinha? Será que esse vinho aqui é literal? Será que ele está falando de um vinho literal? Ele está falando, não se embriaguem com o vinho, mas enchei-vos do... Então o que ele está dizendo? Quem se embriaga com vinho não consegue se encher do Espírito Santo. Ou vai ser o vinho, ou vai ser o Espírito Santo. Eu aprendi na física que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Ou nós vamos nos encher de algo ou de outro algo. E vinho e Espírito Santo não combinam aqui. Mas que vinho é esse, gente? É o vinho do mundo. É o vinho do mundo. Por que as pessoas bebem vinho? Para esquecer dos problemas, talvez, não só pelo paladar, mas para esquecer dos problemas. Aquilo se torna um entorpecente, aquilo se torna uma droga, aquilo se torna um remédio. A gente bebe para esquecer, sim ou não? E o que significa esse vinho? E o tempo está passando e a pessoa não percebe. O que significa esse vinho do mundo hoje? Sabe o que significa o vinho do mundo hoje? Entretenimento. Filmes, novelas, músicas que estão roubando o tempo das pessoas, embebecendo as pessoas naquela cachaça que já virou o WhatsApp para muita gente, o Facebook para muita gente, o Instagram para muita gente, um vício, sim ou não, meus irmãos? E quando vê, fica 1, 2, 3 horas. Isso é remir o tempo? Não, é jogar o tempo fora. Aí a pessoa consegue ficar horas no celular e não consegue orar 5 minutos. Consegue ver um filme de 2 horas, mas não consegue ouvir uma pregação de 10 minutos. Fica acordado a noite toda com o celular na cara ou com a televisão na cara, mas não consegue parar para orar e falar com o Espírito Santo. Irmãos, isso aqui é para todos nós. Eu também estou junto com vocês ouvindo essa palavra. Porque é uma tendência de nós, seres humanos, nos distrair com as coisas. É uma tendência. Todos nós podemos correr esse mesmo risco. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? E muitas pessoas no tempo de hoje deveriam estar sendo cheias do Espírito Santo, estão se enchendo de coisas vazias. Aí não conhece a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não sabe que Deus tem coisas maravilhosas preparadas para você, porque está conectado em outra estação. Como estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Isso é sério ou não é, minha gente? É muito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus trouxe uma palavra nessa noite, através do pastor de vocês, para mim e para vocês, uma palavra de despertamento. Quem tem ouvido está entendendo o que Deus está dizendo. Porque essa palavra, antes de falar com você, falou comigo primeiro. Essa noite eu fui dormir inquieto, acordei inquieto com essa palavra queimando no meu coração. É o Espírito Santo falando com a gente. O meu povo precisa me buscar. O meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar e orar, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí, eu fui buscar mais um texto na Bíblia que me chamou muita atenção, que está em Isaías capítulo 5. Falando desse vinho aí. Olha só, Isaías capítulo 5, versículo 11. Como que esse assunto da distração, do entretenimento, da tecnologia que está cada vez mais avançada, não é? A gente quer um celular mais moderno, a gente quer um estímulo mais forte. Olha o que diz Isaías capítulo 5, versículo 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho as esquenta. Uau! A pessoa acorda de manhã já bebendo, e passa o dia bebendo, e vira a noite bebendo. É aquela pessoa que quando acorda, a primeira coisa que faz é ligar o celular para ver qual mensagem que entrou, e fica o dia inteiro naquele vício, o dia inteiro naquele entretenimento, ainda que seja por trabalho, ainda que seja por necessidade, minha gente.
E à noite também termina o dia na bebida, termina o dia no vinho, termina o dia no vício. Será que isso está acontecendo com algumas pessoas hoje, irmãos? Não, né? Aqui não tem ninguém com esse problema. Você sabia que no Japão existe um médico especialista para dependentes de tecnologia? Existe um tratamento específico com medicamentos para tratar pessoas que não conseguem ficar sem o celular ou sem a comunicação. Essa semana que passou, 7 horas sem WhatsApp, foi assim, uma loucura. Tinha filas no hospital ali, você não viu não? Foi um caos. Isso é o quê? Coisas desse mundo. E o diabo está por trás de tudo isso, irmão, para nos enredar. A própria World Wide Web, www, é uma grande rede, teia, para nos prender. E olha o que diz o versículo 12. Versículo 12. Liras e harpas e tamboris e flautas. O que são liras, harpas, tamboris e flautas? Músicas. Liras, músicas, harpas, que fazem parte desse contexto do vinho, do bonde do vinho. Não, estou falando com o Fabiano que está ali, que ele está rindo. Não tinha uma música que era o bonde do vinho? O Fabiano está rindo ali, ó. Músicas do mundo. Gente, quantos cristãos adoram cantar aquela música do mundo. Ainda botam no TikTok ainda. Inofensivo. Não é, gente, inofensivo. Falar em TikTok, que porcaria aquilo. Eu entrei, com a mesma forma que eu entrei, eu saí. Olha, não vale a pena, não soma em nada, não tem filtro de nada. Eu falei, isso aqui entristece o Espírito Santo, estou fora. Instagram até vai um pouquinho, Facebook uso pouco, mais para divulgar os trabalhos da igreja, mas TikTok presta para nada. Amém, irmãos? São coisas, ó. Banquetes, porém, não consideram, olha lá, porém não consideram o quê? Os feitos do, quer dizer, tem tempo para considerar o vinho, mas não tem tempo para parar para ver o que Deus está falando, o que Deus está fazendo. Está ali, gente. Nem olham para as obras das suas mãos. E qual é o resultado? Qual é o resultado na vida daqueles que não se enchem do Espírito, mas adoram seguir lá, né? O pessoal lá da internet, aquela coisa toda. Qual é o resultado, gente? Olha, a palavra responde. Olha o versículo 18. Interessante, né? Que ele diz aqui, e não vos embriagar. Efésios 5,18, por favor. Efésios 5,18. Efésios 5,18. E não vos embriagar. Interessante aqui, é que ele não proíbe usar o vinho. Ele não proíbe assim, não tome vinho. Ele diz o quê? Use com moderação. Tá vendo? Não estou dizendo que você tem que jogar teu celular fora, tem que excluir tua conta do Instagram, tem que excluir sua conta do Facebook, excluir o canal lá do YouTube. Não é isso. Amém, irmãos? Mas use com moderação. Forte isso, né? Agora, o que acontece se nós não usarmos com moderação, se os nossos filhos não usar com moderação? Nossos adolescentes, então, estão sendo levados por isso aí, estão perdendo vontade de estudar, estão perdendo a vida, estão perdendo expectativa de futuro, estão perdendo conexão com Deus. Por causa dessas coisas, gente! Pais que já não sabem mais o que fazer. Olha o que diz, o que acontece se nos embriagarmos com vinho? Haverá o quê? Contendas, ali está dissolução, mas a minha tradução é contendas. O que são contendas? Brigas. Uma casa onde o casal não se enche do Espírito Santo, vai ter briga. Família que os pais e os filhos não se enchem do Espírito Santo, vai ter confusão. Pessoas que não se enchem do Espírito Santo,
vai ser uma bomba atômica em potencial para arrumar confusão com qualquer um. É verdade ou não é, minha gente? E sabe por que acontece isso? A própria Bíblia também responde. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 31. Efésios 4, 31, no mesmo contexto. Efésios 4, 30, por gentileza. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Uma pessoa quando não se enche do Espírito Santo, é malícia que vai reinar na vida dessa pessoa. Você sabe o que é malícia, não é? É só ver o Instagram das pessoas que você vai ver o que é malícia. Você vai ver aqui brigas, gritarias. Tem gente que não consegue falar normal, só consegue falar gritando. Não tem domínio próprio. Cólera. Ali, ó. Isso tudo, amargura. O que é amargura? Não consegue perdoar. A pessoa não se enche do Espírito Santo, o vinho, e vai se enchendo de vinho com coisas da internet, coisas ruins, e vai só alimentando a carne. Resultado: briga, confusão e contenda. Isso tudo entristece o Espírito Santo. Olha o que diz o versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos. O que é ser benigno, minha gente? Olhar com bons olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então veja, quando eu encho a cara de vinho, o meu olhar não é benigno, o meu olhar é maligno. Porque a internet está fazendo uma lavagem cerebral nas pessoas e mudando o olhar das pessoas. Porque vai enchendo de coisas ruins, logo o olhar vai ser ruim. Mas quando a gente se enche do Espírito Santo, nós temos um olhar benigno. E se eu tenho um olhar benigno, eu não vou suspeitar mal de um, nem suspeitar mal de outro. Eu vou ter paciência, eu vou ter calma, eu vou ter domínio próprio. E quem faz isso? É o Espírito Santo. E detalhe, ele diz aqui: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quem se enche do Espírito Santo consegue perdoar as pessoas. Eu pergunto para você, irmãos, essa é ou não é a maior necessidade dos últimos dias? Se encher do Espírito Santo. Sabe por quê? Nós estamos sujeitos a muitas pressões. Todos nós aqui. O mundo está cada vez mais difícil, sim ou não? E quanto maior a pressão, quanto maior é a escassez, a necessidade, mais tendenciosos a tomarmos decisões precipitadas nós seremos. Por causa das dificuldades, por causa das pressões. Só que todos aqui têm pressões na sua vida particular. Todos. E se você e eu não tivermos conexão, ser cheio do Espírito Santo, nós vamos colocar muita coisa a perder. E sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração esses dias? Muitos casais estão à beira da separação, porque não estão se enchendo do Espírito Santo. Porque eles pensam assim: não tem mais jeito, está tudo acabado, não adianta mais, vamos separar. Mas quem é cheio do Espírito Santo, como é que ele pensa? Aguenta mais um pouco, Jesus está voltando, daqui a pouco vai subir todo mundo, vai ficar todos esses problemas para ir, nós vamos subir juntos. Entende o que eu estou dizendo? Mas o que o diabo está falando na cabeça das pessoas? Sai da igreja, separa, chuta o balde, sabe? Ou seja, está tirando os olhos das pessoas para a volta de Cristo. Isso é forte ou não é, minha gente? É muito forte. Mas quem é cheio do Espírito Santo consegue perdoar e consegue enxergar o futuro. A palavra diz que Deus tem coisas maravilhosas preparadas para nós. E quem nos revela isso? É o Espírito Santo. Eu quero terminar com uma seguinte afirmação. Se você esqueceu o que eu falei até aqui, não esqueça o que eu vou te falar. Isso também veio muito ao meu coração de ontem para hoje. Que na verdade, falar sobre o Espírito Santo é um tema que eu já tenho falado toda quinta-feira. Quem tem participado do culto de ativação? Tem sido tremendo, irmão. Se você não tem podido vir, venha.
Sabe o que Deus falou no meu coração? Quem não se enche do Espírito Santo dá lugar para o diabo. Não tem meio termo, não tem negócio, não tem conversa. Ou você se enche do Espírito, ou você vai dar lugar para o diabo. E a palavra diz que o diabo está ao vosso derredor, buscando quem possa tragar. E quem ele está buscando para tragar? Quem não se enche do Espírito Santo. É verdade ou não é, minha gente? Onde está escrito isso, pastor? No mesmo livro de Efésios, capítulo 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Efésios, capítulo 4 e o verso 26, está tudo dentro do mesmo contexto. Olha o que diz a palavra: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E o versículo 27, não deis lugar ao diabo. Quem não se enche do Espírito Santo, está se enchendo de vinho, está entrando briga, contenda, confusão, discórdia, não tem diálogo, não tem conversa, é só xingamento, é só gritaria, é só incompreensão, está do jeito que o diabo gosta. Aí usa a internet, usa o entretenimento, usa as coisas do mundo e vai atraindo as coisas, e o diabo está só procurando quem pode tragar. E qual é a resposta que nós vamos dar para o diabo esses dias? Eu vou me encher do Espírito Santo. Eu vou me encher do Espírito Santo. Eu vou buscar as coisas que são do alto e não as coisas que são da terra. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Quem recebe essa palavra nessa noite? Eu quero concluir dizendo algo para você. Eu não sei que coisas precisam mudar na sua vida esses dias, mas o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Coisas precisam mudar. Hábitos precisam mudar. Vícios precisam deixar a sua vida. É tempo de buscar a presença de Deus. E como nós nos enchemos da presença de Deus, ele termina dizendo: falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Troca essas músicas do mundo, mundanas, por músicas que glorifiquem e exalte o nome do Senhor. Não ouça nada que alimente a carne, ouça aquilo que exalta o Espírito na sua vida. E você só pode e eu só podemos receber o Espírito se tivermos Cristo na nossa vida. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, o sangue de Jesus limpa essa casa. E essa casa limpa se torna templo do Espírito Santo. Se você quer receber o Espírito Santo, entrega a sua vida para Jesus nessa noite. Deixa Ele limpar a sua casa, deixa Ele limpar o seu coração, deixa Ele limpar a sua mente. O Espírito Santo quer fazer morada em você. Ele quer encher você, essa vida vazia que você tenta preencher com tanta gente, com tantas coisas. Só o Espírito Santo pode preencher. Entrega o seu coração para o Espírito Santo, entrega a sua vida para Jesus. É como eu tenho falado aqui, nós só precisamos de 3 coisas para viver bem. É o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. É isso que nós precisamos. E é o Espírito Santo que revela a nossa vida. Quem recebe essa palavra nessa noite? Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Fique de pé no seu lugar.